Olá, queridos irmãos, outra vez aqui para meditarmos na palavra de Deus e com alegria eu quero convidá-los para uma reflexão hoje sobre humildade. Vamos pensar um pouco, vamos meditar um pouco sobre a humildade bíblica. Na primeira carta do apóstolo Pedro, ele escreveu dirigindo-se ou falando aos jovens, mas esta palavra não é só para os jovens, é para todos nós. O apóstolo Pedro escreve o seguinte no capítulo 5 da primeira carta, versículos 5 e 6. Semelhantemente vós, jovens, sedes sujeitos aos anciãos e sedes todos sujeitos uns aos outros e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Humildade, queridos irmãos, é uma virtude preciosa, é uma virtude rara em nossos dias. Eu falo rara porque não é encontrado ou encontrada facilmente humildade. Humildade é uma palavra usada por muitos, falada a muitos, mas é mal compreendida e pouco vivida, pouco praticada. Eu insisto em dizer que humildade hoje em dia é coisa rara. Porém, querido irmão, irmã, eu posso te afirmar que humildade é uma virtude preciosa. Ter humildade é ter um tesouro, aquele que tem na sua alma, no seu coração esta virtude, é rico espiritualmente. Quando Jesus falou sobre as bem-aventuranças lá em Mateus capítulo 5, ele falou que bem-aventurados são os pobres de espírito. E ali Jesus está falando exatamente da humildade. Ser pobre de espírito é ser humilde. E feliz é aquele que é humilde. E espero, enquanto ministro esta palavra, esta reflexão, espero que você que me ouve possa ser humilde, possa compreender o grau de humildade e, se precisar, se for necessário, você e eu possamos buscar a graça, buscar em Deus graça para sermos humildes, porque o Senhor espera isso dos seus filhos. Deus deseja, Jesus espera que os seus seguidores, que os seus servos sejam humildes, porque se não for humilde, será reprovado por Deus. A humildade é o contrário da soberba. A soberba é o ego desenvolvido erroneamente, é o ego corrompido, é o ego pervertido. Todo soberbo é arrogante, todo soberbo perde o senso de humildade. E isso é muito ruim, é muito prejudicial. No meio cristão, na igreja de Deus, deve haver humildade constante e abundante em cada cristão, em cada crente. A humildade é para todos. Muitos acham que humildade é para aquele que não tem dinheiro, para o pobre materialmente, é para aquele que não tem função eclesiástica, para, como dizem por aí, aquele que é do banco, crente de banco. Queridos, humildade é uma virtude para todos,
para o grande, para o pequeno, para o rico, para o pobre materialmente. Humildade é coisa de crente verdadeiro. Se você é um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente em Jesus, você vai compreender que a humildade não pode faltar na sua vida, na minha vida. E o apóstolo Pedro diz assim: revesti-vos de humildade. Coisa maravilhosa. Revesti-vos de humildade. É necessário isso para nós. Pedro se refere aos jovens, e veja que antes de falar de revestir-se de humildade, ele fala que os jovens devem se sujeitarem aos anciãos, se sujeitarem aos líderes, se sujeitarem aos seus governos, que é exatamente um problema hoje. Porque quase ninguém quer se sujeitar a outro. Por quê? Exatamente por falta de humildade. Sem humildade, as pessoas não conseguem ser sujeitas. Sem humildade, as pessoas não conseguem obedecer. Sem humildade, as pessoas não conseguem servir a outros. Sem humildade, as pessoas não conseguem suportar os outros, as fraquezas dos outros. Aquele que não é humilde é arrogante. O arrogante é aquele que acha que está acima de todos. Ele é sempre certo. Para ele, os outros estão sempre errados. Ele está sempre certo. O arrogante, ele acha que sabe tudo. Os outros nada sabem. O arrogante acha que é importante. Ele é importante. Ele tem direitos. Os outros não são. Por isso precisamos de humildade, nos revestir de humildade, porque quando nos revestimos de humildade, nós começamos a ver as virtudes que estão nas outras pessoas, começamos a ver os valores das outras pessoas. Quando nos revestimos de humildade, nós adquirimos capacidade de sermos sujeitos aos outros, de obedecer, de estar sob liderança. A humildade, meus queridos irmãos, é um canal de bênçãos para nós. Bem-aventurados são os humildes. Os humildes sempre alcançarão graça. Os humildes sempre serão felizes. Os humildes sempre triunfarão sobre a soberba humana. Humildade é uma virtude em que Deus nos dá por sua graça. Se formos humildes, diz o versículo 6, o Senhor nos exaltará. Ser exaltado, aliás, é algo que todos querem, principalmente os soberbos. Os soberbos, eles já têm naturalmente o senso de exaltação. Eles se exaltam a si mesmos. Mas os humildes, eles aguardam que o Senhor os exalte. Enquanto Deus não nos exalta, nós somos felizes por sermos humildes. Porque o humilde é exaltado por Deus, o soberbo exalta-se a si mesmo. Devemos esperar, irmãos, em Deus, sermos humildes somos felizes. E se somos humildes verdadeiramente, no tempo certo Deus nos exalta. Que Deus te abençoe mais uma vez. Fica com Deus.